Sejam muito bem-vindos à nossa quinta consultoria de quarta-feira. E o tema de hoje foi solicitado pela Beatriz Ravagnani, estudante de arquitetura, edifício residencial, edifício de múltiplos pavimentos. Bom, eu gostaria que primeiro a Beatriz se apresentasse e apresentasse o tema e o problema que ela tem para a consultoria de hoje, e assim a gente desenvolve esse atendimento. Boa noite, eu sou a Beatriz, estou no segundo ano da graduação ainda e estamos fazendo edifício vertical, residencial. E estamos nessa, já estamos no finalzinho do projeto, já nos últimos ajustes, embora nunca chegue ao fim, né? Mas a entrega está próxima. Beleza, projeto acadêmico, geralmente a gente não termina, a gente decide parar. Até porque tem N outras disciplinas que você está fazendo concomitantemente com essa disciplina, e daí isso complica, sim, um pouquinho essa ação aí, né, de fazer um projeto extremamente completo. Mas bom, então um dia edifício residencial multipavimentos, multifamiliar, a gente tem que ver qual é o seu problema, em que etapa você está do projeto e qual a dificuldade que você está enfrentando para que assim eu consiga te ajudar. Bom, a gente estava desenvolvendo o pavimento tipo, né? Tentando, na verdade. E a grande dificuldade foi conseguir ventilar e iluminar todos os ambientes, principalmente dos apartamentos que estão no meio, né? Que só tem duas faces para o exterior. E isso era algo muito importante para a gente, porque era o nosso conceito, assim, né? A gente viu nisso um problema, que edifício vertical tem essa questão essa sensação de você viver numa caixa, né? Um pouco pela área reduzida e um pouco por esse pouco contato com o que é externo, né? E aí a gente queria, assim, procuramos fazer isso da melhor forma, mas estamos um pouco, é um trabalho em grupo, né? Por isso que estou falando no plural. Estamos com dificuldade de adequar a área, na verdade, extrapolamos um pouco a área, por mais que não seja uma área pequena, é uma área até que generosa, 90 metros quadrados para o de 3 dormitórios e 75 metros quadrados para o de 2 dormitórios, divididos igualmente, 50%. São 48 unidades e a gente está nessa dificuldade de criar essas aberturas, de criar não só essas aberturas, mas a gente queria ambientes que dessem essa sensação de externo, sabe? De contato com o externo. E não só a janela, assim. A gente tinha pensado em grandes sacadas. E estamos aí com uma certa dificuldade. Às vezes é um problema muito bobo, assim, que eu acho que você vai conseguir me ajudar, Cairo, de maneira simples até, de planta. A gente fez lá... bolamos uma planta e vimos que o fluxo não estava funcionando muito bem, sabe? As dimensões não estavam tão corretas, por mais que não seja um apartamento tão pequeno, era uma área que ela estava mal aproveitada, assim, nessa busca de criar esses estares, essas áreas sociais com contato com o externo, sabe? Beleza. Bom, a gente tem várias coisas para lidar antes dessas decisões. A primeira questão é se a forma e a dimensão do terreno, se ele for muito pequeno ou muito estreito, isso vai dificultar ainda mais a sua planta, né? Imagina você fazer um edifício num terreno de 13 de largura, tirando 3 metros de cada lado, daí você tem um edifício muito fininho aí, né? Se fosse o caso, né? Eu estou supondo aqui só. Imagina você tem um terreno de 13 metros, aí você tira 3 de recuo de cada lado aí no recuo lateral. Aí você fica com um terreninho muito, muito pequeno, aí 7 metros, onde você consegue trabalhar, né? Se esse for o seu caso, então eu vou falar coisas que interferem no seu projeto e depois a gente vê qual é o caso. Primeiro, forma e dimensão do terreno vai interferir muito nesse sentido, principalmente se o terreno for pequeno. Segundo, o que vai interferir é o número de pavimentos. Por que o número de pavimentos? Porque isso interfere na sua circulação vertical. Número de elevadores e tipo de escada, né? E daí a gente vai ter que falar um pouquinho disso aí também aqui hoje. Outra questão que define também é a questão do sistema estrutural e se você tem ou não vagas em subsolo. A depender do tamanho do lote, obrigatoriamente você terá vagas em subsolo. E daí existe uma modulação entre o subsolo e os apartamentos, compatibilizando vaga e os ambientes.
Aí é outro problema. E depois tem um problema em relação ao entorno, aos vizinhos. Se os edifícios lindeiros aí, se existem ou não, se eles bloqueiam a ventilação, iluminação, etc., ou ficam muito de frente para essas sacadas que daí não garantiriam o mínimo de privacidade para os usuários. E que a resolução disso não necessariamente se dará em planta no sentido de desenho técnico, mas que eu vou te auxiliar aqui a pensar tipologias de planta, né? Não até diferente de planta em si, mas tipologias de planta e avaliar essas soluções antes de proceder com o desenho técnico. Beleza? Então, a primeira questão é, seu terreno, qual a dimensão dele? Ele é bem grande, tem 3.220 metros quadrados. E ele é retangular, regular? Não, ele é irregular, é quase um trapézio, assim, de esquina. Sim, mas as dimensões são reduzidas? Próximas. Não, ele é bem grande. Ele é bem grande. Você sabe me dizer X por Y, Acho quanto ele tem mais ou menos? Acho que é 50 por 60, 55. Então é um terreno bem extenso. Segunda questão Bem extenso. nesse sentido, quantos apartamentos você precisa? Qual é o programa da disciplina? O programa mínimo são 48 unidades. Na verdade, inicialmente era 120, né? Teve uma confusão aí no decorrer do semestre, e aí teve essa redução para 48 unidades, mas quem quisesse fazer 120 poderia. Nós optamos pelo programa mais enxugadinho, mesmo o menor deles, porque a gente realmente estava com dificuldade de resolver. Tá certo. Se fosse na vida profissional, a conotação seria outra, do aproveitamento, das questões comerciais, tá? Mas como é o primeiro edifício que fazem, eu aconselho que seja um programa um pouco mais enxuto para aprender a lidar com essa complexidade dos fluxos verticais, do sistema estrutural, da sobreposição de plantas, né? De toda essa complexidade que é lidar com uma edificação vertical. Então tá, o terreno não é grande empecilho, a forma e a dimensão do terreno, o número de unidades não é lá um número muito grande pela dimensão do seu terreno, e a gente precisa definir agora, e creio eu que já tenham definido, número de pavimentos e número de apartamentos por pavimento. Então, nós optamos por fazer 4 apartamentos por pavimento, aí dá térreo mais 12. Térreo mais 12, tá certo. Então, a depender da legislação do seu estado, porque a legislação tanto do município varia de município para município, e a legislação do Corpo de Bombeiros varia de estado para estado, tá? Eu não sei como é aí no interior de São Paulo, ou na sua cidade, ou no estado de São Paulo, mas deve ser muito próximo do que é o estado do Paraná aqui. Para térreo mais 12, seria já uma escada protegida, né? E daí vocês já viram qual é o tipo de escada, né? Não necessariamente... vocês já viram qual é o tipo de escada, então tá certo. A dimensão dela, a porta corta-fogo, aquela coisa toda. Então tá tudo certo. Se você sabe a dimensão da escada, a gente precisa saber também número de elevadores. Se fosse um cálculo aqui pela região do Paraná, seriam no mínimo 2 elevadores, né? Acima de 7 pavimentos, no mínimo de 2 elevadores, daí você faria o cálculo só para saber velocidade e tamanho da cabine, mas essa variação é pequena. Mas por que a gente precisa saber qual o tipo de escada e qual o número de elevadores? Porque essa circulação vertical causa, né, um hall de chegada aí, tanto no térreo quanto nos pavimentos, né, para que a gente determine qual é e onde está esse corpo aí de circulação vertical. Porque ele muda o modo com que o seu apartamento estará disposto. O terreno é esse, aqui tem uma esquina, aqui é uma avenida, e aqui é bem arborizada, é bem bonito, é um parque, na verdade, tem um rio aqui que passa. De edificação próxima, só tem um prédio aqui, que é um hotel bem alto, e aqui está bem livre, mas possivelmente terá prédios no futuro. Sim. E essa é a opção do pavimento, o tipo que a gente fez. Opa. Sim, volta, se possível, lá no terreno. Onde é o norte? Para cima. Tá. Então tá certo. Tem faces maiores para norte, menores para leste e para oeste.
Depois, a gente só precisa avaliar isso quanto tipologia, tá? As vagas estão debaixo do edifício? Então, inicialmente estariam no subsolo, né? E agora a gente quer que fique no térreo mesmo. Sim. Mas a verdade é que nós não definimos ainda. Tá certo. É porque se elas ocuparem um espaço abaixo do edifício, tanto no térreo quanto em subsolos, deve haver uma compatibilização entre dimensão de vaga e o tamanho das unidades, tá? Mas vamos conversar dessas opções aqui, então. Vamos partir do padrão da edificação 4 pavimentos padrão, tá? O padrão para 4 pavimentos, você tem um eixo de circulação vertical e 4 apartamentos. É o padrãozão chamado de H, né? A gente tem isso aqui. Que de um lado você tem escada e do outro lado 1 ou 2 elevadores, a depender da altura do pavimento. Há vantagens e desvantagens disso aqui. Vantagem disso aqui, você tem uma área mais enxuta, né? Você tem também, nesse sentido aqui, uma área de circulação bem menor, né? E você compartilha a estrutura entre um apartamento e outro, e essa bateria central aqui, que aqui provavelmente lá no último piso tem a caixa d'água. Beleza, isso aqui é um edifício padrão. Vantagens, né? É mais barato, é mais fácil para construir, né? Você tem vãos menores. Ele tem, em relação à estrutura, uma menor resistência em relação aos ventos do que um edifício em fita, né? Então, a estrutura tende... Foco. Então, a estrutura tende a ser mais barata, né? Não significa que será, mas ela tende a ser mais barata. E tem essas vantagens. Desvantagens em relação à iluminação e ventilação, né? Por exemplo, há 2 apartamentos para leste e 2 para oeste. Tem 2 que estão bem e tem 2 que não. Em relação a a possibilidade de ventilação, você ventila 2 faces bem e uma um pouco menos, né? Então, tem algumas vantagens e desvantagens. O edifício em fita, ele tem a principal vantagem de você conseguir fazer uma boa... Eu vou reproduzir o seu estudo ali. Essa câmera tá difícil, hein? Ele tem como vantagem, né, no seu caso ali, que aqui é norte, faces menores para leste e para oeste, né, face maior para norte e sul, sendo que sul você tem a sua circulação vertical, eu não lembro se estava aqui, mas ela parecia algo proeminente aqui, né? Beleza. Então, o que fazia com que eu tivesse ventilação, 2 faces de ventilação aqui e 3 nesse apartamento. 3 é excelente para você conseguir ventilar. A questão das 2 faces já complica um pouco aqui a questão da privacidade também, né? Então a gente tem agravantes aqui. E a questão da circulação vertical, se é aqui, se é lá. Numa questão de custo, se ela fosse aqui era mais barato, porque esses pilares já existem. E daí você não precisaria fazer esses outros 4. Mas como não é a questão que a gente está vendo aqui, custo, é a questão da viabilidade, a gente tem também uma área de circulação maior, mas eu não vejo problema nisso quanto um projeto acadêmico, tá? E ainda mais sendo o primeiro projeto que você está fazendo. E por que eu digo isso? Porque inúmeros outros quesitos técnicos que não são abordados ainda no primeiro ano de projeto de edifícios estariam inclusos aqui, tá? O que eu recomendo a você? Pensar inúmeros estudos sem que você pense em planta,
mas que você pense nessa tipologia, apartamento, independente se essa dimensão está 100% correta ou não aqui no meu croquis, mas no seu vai estar assim, aproximadamente a área de 90 e 75, né, 2/4 e 3/4, para que você entenda essas tipologias, e eu recomendo que possa fazer até o exercício dos papéis, recortar isso aqui e fazer o estudo de tipologia, no sentido de, né, o que eu ganho ou perco se isso aqui tiver outro arranjo tipológico. É pensar nessa tipologia, sem necessariamente pensar isso aqui quanto planta. Não precisa se matar no CAD agora para fazer paredinha, onde estão os pilares e tal, se a tipologia você ainda não chegou, né, nessa definição da tipologia do pavimento, né, da organização que será isso aqui. Por exemplo, se isso viesse para cá, não é uma sugestão, tá? Vamos fazer vários estudos e, em fazendo vários estudos, você não tem a responsabilidade de acertar no primeiro deles, tá? E isso é bom, porque a gente quer fazer certo. E isso é um problema, porque a gente tem que fazer até acertar, né? Não fazer certo de primeira, a gente precisa fazer até ficar certo, né? E daí isso geralmente gera um conflito, né? E daí se você põe esse apartamento aqui, o que você ganha? O que você perde? Né, esse cara aqui agora tem face leste, tem face norte, esse aqui tem face, né, perdeu só um pouquinho aqui do que seria a ventilação ali, mas ele tem 3 faces, esse aqui tem 3 faces agora. Isso é ruim? Como é o oeste aqui, ó? Né? Que ambientes vão estar para cá? É primeiro avaliar essa tipologia dentro das possibilidades disso aqui. Outra possibilidade que você já deve ter visto até nos estudos de caso é uma janela alta para o corredor. Para alguns ambientes ventilarem indiretamente para o corredor. E daí a gente vê que essa solução talvez agrade alguns e desagrade outros, né? É comum isso, né? Às vezes, para algumas pessoas isso não tem problema, para outras pessoas se sente invadido, assim, da pessoa passando no corredor e você ouvindo tudo, e algumas pessoas se incomodam com isso, né? Se a gente for pensar, a depender do apartamento, isso já acontece num hall normal, assim. O vizinho está saindo, chegando, se você estiver na sala, você escuta, né? Mas para quem não mora em apartamento, isso é muito estranho, né? Para quem reside em apartamento, isso não é. O que eu recomendo? Fazer estudos nesse sentido de tipologia. Se você sabe a área do elevador e a área de cada apartamento, é fazer um estudo de arranjos disso aqui. Esse é um arranjo. Esse que você fez em linha aqui é outro arranjo, né? E daí pensar assim, quais seriam outros arranjos possíveis? O em linha, o mais clássico é esse aqui, ó. Só que daí esse apartamento só tem uma face. Uma questão que pode ser pensada é que, segundo a legislação de cada município, isso varia de cada município, alguns ambientes podem ser ventilados por dutos de ventilação. É excelente? Não é. Mas funciona? Sim, funciona. Banheiros, áreas de serviço, depósitos e áreas de curta permanência, né? Geralmente áreas molhadas, podem ser ventiladas por duto de ventilação. Algumas cidades permitem essa ventilação indireta aqui pelo corredor. Outras cidades não permitem, tem cidade que não permite isso aqui, tá? Então, há de se conferir no Código de Obras e Posturas do seu município, né? A maioria deles permite esse tipo de ventilação. Geralmente, áreas que têm grandes problemas com umidade, né? Litorâneas, regiões litorâneas, não permitem isso aqui, porque daí essa ventilação não garante uma salubridade, né, suficiente no sentido de umidade. Então, eu fico com receio de fazer estudos aqui e condicionar a sua resposta, entende? De falar assim, olha, esse estudo aqui, e daí essa resposta que parte de mim passa a ser a sua. E o ideal é que você encontre a resposta. Mas uma coisa que dificulta você encontrar a resposta é pensar planta.
ficar pensando portinha, paredinha, o tamanho do quarto e etc. Né? E depois pensar primeiro essa tipologia, depois planta. Né? E quando estiver resolvendo a planta, se, por exemplo, o veículo está embaixo desse seu... Vou redesenhar aqui a sua tipologia ali. Se você tem carros embaixo disso aqui, a gente tem que pensar que como é essa modulação estrutural. Eu estou colocando pilares aqui numa malha, uma suposta malha aqui, mas sabendo que essa modulação, ela ajuda que você consiga mais vagas. Só que essa distância aqui, ela tem que ser derivada da dimensão da sua vaga. Lembrando que um vão econômico aí, para a construção civil, até 7,5, 8 metros, é um vão que você consegue fazer com uma certa economia. Tá? E por que eu falo que vai variar do tamanho ou da dimensão da vaga? Porque aqui em Maringá, por exemplo, a vaga média é 2,5 por 4,5. Por que média? Porque aqui em Maringá essa vaga varia de tamanho. Quando ela está isolada, ela é 2,60. Quando ela tem 2 vagas, é 2,5. Quando ela tem 3 ou mais vagas, é 2,40. Porque quanto mais vaga você tem, quando você tem aqui, tem o carro, ele abre a porta aqui. Quando você tem uma vaga do vizinho, essa vaga pode ser ligeiramente menor, porque quando você vai abrir a porta, você pode tomar um pedacinho da vaga do vizinho ali. Entende? Então, essas vagas conseguem ser menores. Mas a vaga média aqui em Maringá é 2,5 por 4,5. E daí, esse vão aqui vai variar dessa medida. Então, 5 metros livre, 2 vagas. 7,5 metros, 3 vagas. Entende? E daí, esse vão, a gente tende a alocar ele de acordo com o número de vagas que eu consigo lá no térreo. Por exemplo, 2 aqui e 3 vagas aqui. Se eu consigo dos 2 lados, melhor ainda. Só que aí, para conseguir dos 2 lados, eu tenho 9 metros aqui, pelo menos. 4,5, 4,5. Compreende? E daí é pensar, se você vai fazer esse estudo, primeiro pensa numa questão tipológica só. Dos bloquinhos, cada um com sua dimensão. A circulação é o que vai variar, então não se preocupe com o corredor nesse momento do estudo tipológico, porque você pode ter um corredor maior ou menor e tudo bem, né? Você podia, por exemplo, separar esse bloco desse, daí você fala, nossa, mas fica um edifício muito compartimentado, né? Podia, eu vou dar sugestões. Não deveria, porque condiciona. Não, mas vamos fazer um negócio assim, são suposições, sem que elas sejam boas ou ruins. Tá? E por que essas suposições, sem que elas sejam boas ou ruins, por que isso é bom? Uma das coisas que você falou é da questão dos ambientes externos, não é verdade? Né? De ter ou não esses ambientes externos, essas sacadas, essas áreas externas. Se você já deve ter visto o edifício 360 do Isaiah Weinfeld, né? Aquele edifício tem uma proposta que o apartamento tem uma varanda aqui. E esse apartamento aqui pode ser dono dessa varanda. E esse aqui de uma outra varanda. E no outro pavimento, e daí segue aqui. E daí a gente... Só deixa eu pegar outra caneta aqui. Tem que ler a cor primeiro. É difícil. Por exemplo, se
esse aqui tem uma varanda. E a varanda desse outro aqui é aqui. Desse aqui eu não sei onde é, se tem, se não tem. Ah, se está nesse canto, se está aqui na divisa, né? Beleza. A questão da gente pensar aqui é, no outro pavimento, a depender dessa modulação aqui, ó, se a gente fizer um módulo que ele segue contínuo nos outros pavimentos, nota que eu consigo alternar esse apartamento no pavimento de cima para o outro lado e a varanda para cá. Né? Qual é o resultado disso? Num edifício, assim como naquele do Isai lá, que você tem uma modulação X, mas que ora a varanda está aqui, ora lá, e ela vai se alternando aí, a parte verde ali, a varandinha. Coloco verde porque pode haver vegetação ou não, mas daí depende. Ela pode ir alternando em cada pavimento. E a estrutura ser contínua. Nota, é um estudo tipológico. Eu não sei se ficou claro, o croquis está bem terrível, mas é só para a gente pensar opções antes da planta. E isso aqui é um modo de você iluminar e ventilar indireto também, né? Você tem uma face aqui e essa face indiretamente ilumina e ventila, né? Cria uma varanda maior. Isso pode se prolongar para o externo, não pode? Como isso vai ser? Ah, tem um prolongamento num pavimento sim, no outro não. É essa a necessidade, não é? É essa individualidade que você busca para cada casa, que não sejam apartamentos padronizados. E daí é buscar, dentro dos estudos de caso, aquilo que você tem como conceito do seu edifício, quando você citou no início dessa nossa conversa aqui, de coisas que não gostaria, que fossem apartamentos todos iguaizinhos e que não tivessem os problemas do apartamento, né? Não tem espaço, não tem área verde, não tem contato com o externo, não tem esse quintal, entre aspas, né? E daí eu ainda aconselho olhar vários estudos de caso, então, que tenham essas características que você citou e observar eles quanto tipologia, né? Transformar o estudo de caso, né, em algo assim, tem um edifício lá que eu vi que é assim, ó, tem um apartamento aqui, um lá, e a circulação vertical é aqui. E daí tem outro apartamento aqui. Daí são 3 só por pavimento. Ou tem um que são 4, mas o outro apartamento é assim. Então eu tenho face que ilumina e ventila aqui. Transformar o edifício que você viu aí dos estudos de caso em tipologia. Observar a tipologia do pavimento. Ou o tipo. E se essa tipologia varia entre os pavimentos. Por exemplo, se num pavimento é isso aqui, e no outro pavimento é isso aqui, e a gente sobrepõe num outro sentido, com alguns balanços, você consegue tipologias diferentes e áreas de ventilação diferentes entre pavimentos. Né? Então, pensar o teu edifício quanto tipologia, a única coisa que não pode variar é isso aqui, ó. É o núcleo de circulação vertical. Ademais, isso pode ter uma variação. Lembrando que esses balanços aqui, até 2,5, 2,5, são balanços que você consegue fazer sem que eles sejam muito caros. Consegue fazer um balanço maior que isso? Claro que sim. Mas até 2 metros, 2,5, você consegue fazer um balanço num custo razoável. Né? Eu sei que custo ainda não é uma questão imperante para a disciplina que você está cursando, mas a gente já deve, pelo menos, ter uma pequena noção disso aí. Mas eu só mostrei um esquema aqui, que não é uma sugestão, porque isso pode ou não se adequar à sua proposta, mas para que você consiga pensar tipologias e não plantas. Porque por essas tipologias você já consegue descartar esse estudo é bom
ou ele é ruim, sem fazer a planta. E essa é uma grande vantagem. Inclusive, você consegue fazer uma perspectiva de como seria o resultado disso aqui, né? Não sei se isso ajudou. Uma vez que você já possui, já sabe qual é a sua circulação vertical, que tipo de escada e quantidade de elevadores, você consegue gerar uma área disso, né? Um bloquinho que tem essa área. Você sabe a área dos apartamentos, 90 e 75 metros. Não se preocupe nesse momento com a circulação horizontal, os corredores, mas faça estudos com tipologias diferentes de pavimento, sabendo que a alternância dos pavimentos pode gerar um edifício que não sejam todos apartamentos idênticos. Isso pode te dar um pouco mais de trabalho na hora de representação gráfica, porque você não vai fazer uma planta e chamar de planta tipo, você vai desenhar algumas plantas, mas pode garantir uma qualidade muito maior e uma diversidade maior, que é o que geralmente os apartamentos não possuem. E gerando, assim, áreas externas, né, que tem uma condição melhor de iluminação e ventilação. Lembrando sempre que, se você tiver vagas abaixo desses apartamentos, depois de fazer o estudo da tipologia, é encontrar uma modulação estrutural que se acople àquela tipologia e à dimensão das vagas prevista pelo seu município, né, pelo Código de Obras do seu município. Fica claro? Pensando, circulação vertical, os apartamentos quanto tipo, só quanto aquele retângulo ali. E pensando essas organizações, vai facilitar muito para você chegar numa resposta que você fala assim, ó, isso aqui atende. E dentro daquele nosso ciclo de análise, síntese e avaliação, né, a gente está fazendo aqui esse ciclo de análise, síntese e avaliação em cada estudo tipológico. Quando você já analisou todos os problemas, você já tem eles em mente, e penso eu que todos eles postos, né, em croquis, esquemas e diagramas, e daí quando você faz esse estudo tipológico, né, que é a sua síntese, você avalia, está respondendo à ventilação, está respondendo à iluminação, está respondendo a outras questões que você já tinha levantado, está respondendo ao sistema estrutural, está respondendo à área, o dimensionamento. Daí, se sim, beleza. Se não, você faz um novo ciclo, um outro estudo. Tá certo? E fazer esses estudos tipológicos liberam tempo para você não precisar ficar desenhando planta, para você não precisar ficar perdendo tempo no AutoCAD. Isso pode ser feito à mão, pode ser feito com o exercício dos papéis, imprime em escala o terreno e os bloquinhos, né? 2 apartamentos de 90, 2 de 75 e a circulação vertical ali, né? Que eu não sei qual o dimensionamento que você colocou para ela, mas vai dar menos de 30 metros, e daí cerca de 25 metros, né, com hall e etc. E daí fazer estudos tipológicos. E para te auxiliar nessa tarefa, eu recomendo que veja estudos de caso ou obras correlatas que convergem no mesmo pensamento que você tem para esse edifício, né, no sentido do conceito do edifício. Quando eu citei o edifício 360 do ISAI, são apartamentos intercalados de modo com que você tenha uma ventilação e iluminação melhor, né? Sejam melhor servidos de iluminação e ventilação. E daí, olhar para esses estudos de caso e transformar a planta deles em tipologia. E observar também, outra coisa que a gente falou, observar também se alguns ambientes são ventilados por duto ou não. A grande vantagem das plataformas, né, hoje é que elas disponibilizam as plantas. Então, se você visitar o site do Ideias Arvos, você vai encontrar com certeza vários estudos de caso, né, que permitam você observar tanto planta quanto modulação estrutural, né, e a tipologia do apartamento, né? Não a plantinha, assim, mas sim a tipologia, para você entender onde está o problema do seu. É bem evidente. E quando você conseguir observar isso, você vai falar assim, isso aqui é fantástico, beleza, mas você precisa chegar nessa resposta. Porque tem uma coisa que é a seguinte, quando a gente acerta acidentalmente, a gente aprende menos do que quando você erra e entende o erro. Porque muitas vezes a gente faz um projeto e acidentalmente ficou bom. Não quer dizer que você aprendeu, quer dizer que foi um acidente, um golpe de sorte, né? É melhor muitas vezes errar e entender onde estava o erro, porque aí você aprende ali. Então eu não posso tirar de você essa
esse aprendizado, entende? Do fazer e falar assim, olha, eu tô com dificuldade porque só tenho duas faces ventilando, iluminando, e uma ficar de frente para a outra tira a questão da privacidade. O que eu posso fazer? Esse estudo tipológico vai te revelar outros modos de organizar esse teu edifício espacialmente. Lembrando que essas sacadas, que é o que você falou lá no começo, elas podem ser essa carta coringa aí, que te ajuda a fazer essa ventilação e iluminação e preservar a privacidade, né? Isso pode te ajudar bastante. E observe os estudos de caso. Não sei se ajudou. Ajudou bastante. Fica claro, né? Por mais que a gente já esteja, a gente sempre estamos constantemente mexendo nesse projeto, mas ficou muito claro, assim, eu já tinha sentido falta do estudo de caso nesse momento, sabe? Para vir agora para me auxiliar nessas questões. Eu fiz um estudo de caso muito legal, assim, que meio fez a função aí, né? Tem características que eu buscaria hoje num estudo de caso, né? Problemas iguais ao meu que foram resolvidos, só que acidentalmente a gente caiu nesse prédio, sabe? E foi muito bom de qualquer forma, mas eu senti falta de mais estudo, em números, sabe? Mas assim, para você observar vários, né? Mesmo que de uma forma mais dinâmica, assim, eu tento me condicionar, mas faltou mesmo. A gente ficou muito restrito a isso, sabe? Sim. E outra coisa que super prejudicou a gente foi o fato da gente trabalhar em grupo, só que online, sabe? Projetar em grupo, só que online. Então a gente recorria ao CAD, porque é onde dá para desenhar, entendeu? A gente monta uma reunião, compartilha a tela. Ai, não, e se a gente fizer assim, se a gente fizer assado? Só que eu sou muito do papel, assim, as meninas não, mas eu toda hora tô fazendo croquis. Eu odeio fazer direto no CAD, acho que eu nem consigo direito. Mas é a forma que a gente encontrou, sabe? Cada um na sua casa e projetar junto. Porque a gente estava, no começo, a gente discutia, cada uma pensava num negócio, vinha numa reunião e falava, olha, gente, pensei nisso, pensei naquilo. Só que fica muito compartimentado, sabe, Caio? A gente não conseguia unir isso num encontro, sabe? A gente sofreu nisso. Talvez seja um erro de organização de grupo mesmo, mas unir as ideias em um encontro e, enfim, passar isso para uma... Eu vejo algumas questões. Primeiro, que projetar, a gente precisa primeiro aprender a projetar individualmente para depois conseguir projetar em grupo, porque são questões muito distintas. Na vida profissional, quando eu estava na consultoria, a gente projetava em grupo. Eram edifícios enormes e era uma equipe de projeto. Para a gente fazer o edifício num tempo satisfatório, a gente precisava de mais profissionais, inclusive profissionais da engenharia. E tudo certo. Mas durante a vida acadêmica, eu vejo que desde o primeiro, segundo ano já é dado um projeto em grupo pela grande quantidade de alunos que tem em sala de aula. E eu sou contrário a isso porque sempre tem um mochilinha do grupo, né? Aquele que está nas costas de alguém, assim, mas não faz nada. E essa pessoa chega no quinto ano e não sabe fazer um corte ainda. Nunca fez um projeto. E daí aprova no quinto ano sem ter feito nenhum. Isso é penoso, né? Isso é horrível para a arquitetura. De modo na profissão mesmo, né? Esse também foi um dos motivos que me fez pedir demissão das instituições de ensino, porque era um pedido que vinha de cima para baixo, assim, né? Vai ser assim, vai ser em grupo, tem que atender tantos alunos, e para o professor fica humanamente impossível fazer um atendimento decente também para 40 alunos, você cronometra 8 minutos e 30 segundos por aluno, e daí, aquilo é horrível, né? Eu vejo vários problemas, tá? Mas já que vocês estão em grupo, a força do grupo é várias pessoas pensando soluções para o mesmo problema. Essa é a força do grupo. Agora, se você puder conversar com o seu grupo e falar dessa questão do estudo tipológico, mesmo que elas façam no CAD, o retângulo, e vai colando um do lado do outro para ver e você faça a mão, independente, ou o exercício dos papéis, independente como for, né? Várias pessoas vão pensar soluções distintas. E essa é a força do grupo. Muitas vezes uma solução que você não previu, e daí quando vocês fizerem a reunião, pode ser que surja uma solução híbrida na reunião, né? Híbrida de estudos, parte do seu, parte da outra pessoa, e daí aquilo vocês enxerguem coisas que sozinhas não enxergariam. Essa é a grande força do grupo.
mais cabeças pensando soluções para os mesmos problemas, né? E essa é a vantagem, porque daí a gente tende a chegar em melhores soluções. E depois vem a parte do trabalho braçal, que vocês vão precisar definir e dividir desenho e etc. Outra coisa que você citou do estudo de caso a gente não faz só no início do projeto, a gente faz em várias etapas dele. Às vezes você faz um estudo de caso para entender o tema. Ah, é edifício residencial? Qual é o padrão do edifício residencial? O que ele tem de bom e de ruim? Você olha os edifícios na tua cidade e identifica isso. Né? Se você mora num apartamento, você identifica pontos positivos e negativos de um apartamento. Né? E daí, verificar outros estudos de caso e ver esses pontos positivos e negativos acontecendo e comparar e chegar num resultado crítico de esse padrão não é o ideal, essa tipologia atende melhor. Atende melhor o quê? Quais necessidades do usuário, etc. Então você faz correlato lá no início, né, o estudo de caso, para isso. Você pode fazer um estudo de caso nesse momento para identificar essas tipologias diferentes. Mesmo que sejam edifícios residenciais com um padrão acima do seu ou abaixo do seu, não importa. Mas para identificar essa relação tipológica do edifício em fita ou do edifício linear. Né? E você pode fazer estudos de caso para identificar o sistema estrutural, a modulação entre o apartamento e as vagas. Para quando você estiver modulando isso, você falar assim, não, deixa eu ver num estudo de caso como foi resolvida, né, essa questão estrutural. No estudo de caso, você pode verificar também, será que todos os ambientes são ventilados naturalmente? Ou tem alguns ambientes que são ventilados por duto? Daí você vai ver, olha, esse edifício é muito legal, tal, e tem essa opção, eu posso utilizar? O estudo de caso ele pode te servir em várias etapas de resolução do projeto. Quanto mais experiência você tiver, mais estudos de caso terá visto também. Mais soluções já terá dado para o mesmo tipo de problema, edifícios, por exemplo. E daí você vai poder propor algo diferente, dar o próximo passo. Né? Os primeiros projetos, a gente está entendendo como funciona aquilo ainda. Então, não se cobre o resultado fantástico. Se cobre entender o processo. Tá? E a planta é o resultado lá no final dessa resolução, porque não adianta agora se você quiser mostrar a planta para o seu professor ou professora, tudo bem, mas se a tipologia não corresponde, aí você sabe que tem uma planta que não funciona bem, mas tem desenho, porque às vezes o professor só quer o desenho no atendimento de projeto. E isso é penoso, porque não é tem a primeira fase de concepção e depois tem a segunda fase que é a representação. E nessa fase de concepção não tem desenho técnico ainda. Né? Tem dimensionamento nesse sentido de tipologias, que é o que a gente conversou aqui. Mas não necessariamente tem desenho técnico. Né? Não necessariamente. Você não precisa ficar dimensionando os ambientes. Mas depois de definidas as tipologias, onde está a circulação vertical, como é esse teu edifício, beleza. Aí é definir planta e estrutura em conjunto. E daí os estudos de caso vão te ajudar muito. Qual estudo de caso você fez? Do edifício... Na verdade, nós fizemos dois, né? Do edifício Fidalga 772, eu acho. Uhum. Aquele que tem os painéis de madeira. E do edifício Pauliceia. Tem um monte de detalhes, né? Não sei se você precisa disso. Não, é só ponto positivo e negativo. Coisas que você está utilizando também no seu edifício é orientação em relação ao sol e aos ventos, né? Uhum. A disposição disso no terreno, a gente observar isso quanto tipologia. Nesse seu pavimento tipo, fica bem claro ali a distinção dos apartamentos, né? Nota como é feita a ventilação. São apartamentos menores, né? Mas observar depois como é feita essa ventilação, qual é o posicionamento aí do sistema estrutural, né? Existe uma modulação bem nítida. Quando a gente olha ali no térreo, tem uma modulação dos pilares aparente bem nítida. Uhum. Né? Então, isso também no seu edifício, principalmente quando é o primeiro edifício, a gente entender e trabalhar essa modulação é algo muito necessário. Né? Uhum. Vamos lá, e o que você tirou de proveitoso dessa edificação? Então, eu acho que um pouco da disposição, né, que também é em linha, mas
Eu acho que mais isso mesmo, Cairo, porque a nossa intenção era esse contato com o externo, né? Inicialmente a gente estava fazendo em torre e a gente viu que as questões de conforto que a gente tanto queria não eram bem atendidas, né? Eu ainda não sei muito sobre, né? Nem tive conforto ainda na faculdade. E aí a gente partiu para essa disposição mais longitudinal. Eu acho que é o que a gente colhe desse estudo de caso, Sim. principalmente. Tem como ampliar ali o pavimento tipo para a gente ver quantos apartamentos são por pavimento, como que ele está distribuído? Ficou melhor? Isso. Bom, ali de cara a gente já vê que tem banheiros ventilados por duto, né? Uhum. Né? Nossa, Cairo, eu não tinha visto isso. E daí a gente tem banheiros ali ventilados por duto. Área molhada ali próxima à escada, cozinha, serviço, tal, e áreas de longa permanência que estão ventiladas externamente. Mas tem áreas ali de banheiros ventiladas por duto. Nota, né? Ali Uhum. naquela porção central. Então, é uma alternativa? É o excelente? Não é. Mas muitas vezes você ganha em qualidade em outros ambientes, né? Isso dos banheiros ventilados por duto é bem frequente, tá? Em várias edificações. Então, eu não vejo como prejudicial, tá? Até para a questão dessa resolução. Eu não sei se foi permitido ou vetado. Alguns professores permitem ou não, nos primeiros projetos de edifícios, o uso do duto de ventilação. Mas como é uma alternativa que a legislação permite, creio eu que a disciplina e o seu professor também vai permitir. Né? Então, é bom visitar novamente os estudos de caso e olhar como eram ventilados os ambientes, né? Como isso acontecia. Aqui a gente vê faces maiores, creio eu que para norte e sul. Né? E essas faces menores aí para leste e para oeste. Até porque a gente tem até uma espessura aparentemente maior ali nas paredes externas dos apartamentos que estão para leste e para oeste, aparentam ser maiores ali. E daí a gente tem essa modulação estrutural muito nítida, né? Quando você olha lá no térreo, você consegue enxergar essa modulação dos pilares bem nítida. E essa questão de ressaltar a escada e a circulação vertical ali, né, escada e elevador, é algo que eu vi que vocês utilizaram também para que tivesse um corpo mais homogêneo da edificação. Mas agora, aqui não tem coisas que você citou, igual essas áreas externas, varandas e afins, né? Que a gente pode observar isso em outras edificações. Nesse edifício, que foi seu estudo de caso também, a gente tem um terreno de uma conformação distinta, né, do seu terreno. Mas o edifício se apresenta mais aberto, era um terreno mais estreito, né? E a opção, se você viu a planta, né? A opção dele foi fazer essas áreas aqui, né? Creio que esteja visível aí, que fazem essa iluminação e ventilação. Aqui é pé direito duplo, por exemplo. Não sei se é a opção para vocês ainda. Eu não aconselho que lidem com isso, com apartamentos de pé direito duplo nesse momento, sendo o primeiro edifício que estão fazendo. Mas essas áreas aqui, ó, de descompressão, ou essas áreas que são grandes varandas aqui, elas podem te ajudar nesse sentido de ventilação e iluminação. Nota como aqui, ó, ajuda a iluminar e ventilar aquele ambiente que está lá no fundo. Então, essa pode ser uma alternativa, né, para o seu projeto em questão. Isso, ó. Esse esquema aqui vai ser excelente para a gente entender isso quanto tipologia. É um terreno regular, né? Mas tem uma casa ali. Se você olhar ali na planta do primeiro andar ali, você nota que é um terreno que faz um L. E a forma do edifício segue esse terreno, né? Que faz esse L ali. Não é só um capricho, sabe? Não é um capricho formal e plástico. É um terreno que a testada dele é pequena e ele tem uma casa aí do lado. Fica perceptível ali o terreno? Então, essa forma determina como vai ser a edificação, né? É bem determinante mesmo para como vai ser a edificação. E daí a gente tem a tipologia ali, um apartamento maior e um apartamento menor de frente. Circulação vertical, fica bem nítido ali. E uma coisa que é excelente aqui é que dá para a gente visualizar
olha a modulação estrutural do apartamento maior, agora olha ali a planta do subsolo e as vagas. A modulação de 2 em 2 vagas. Então tem cerca de 5,5 metros, 5,60 entre pilares. Fica claro para você ali? Quando a gente olha a planta do segundo andar, a sala em azul ali, né? Depois você olha aquele mesmo espaço lá no subsolo, a gente enxerga ali, ó, a modulação dos pilares a cada 5,5 metros, né? Mais ou menos, para sobrar aí 2 vagas entre pilares. Então, é sobre essa modulação que eu falei com você anteriormente. Pensar as tipologias, como elas vão estar, né? E depois, eu sei que você separou ali por cores e tal, mas depois faça isso separando a tipologia. Um apartamento maior de uma cor, o apartamento inteiro, e outro apartamento inteiro de outra cor. É claro que aqui, sendo só 2 por pavimento, você tem uma facilidade muito maior de ventilar e iluminar, né? Mas o seu, sendo 4 por pavimento, nota que se a gente espelhasse esse edifício, no sentido que ele ficasse linear para o outro lado, se a gente espelhasse ele, ainda assim a gente conseguiria ventilar e iluminar, né? E a gente tem aqui pavimentos muito distintos também entre si. E você vê que tem apartamentos ali com duas faces só, voltadas para o externo, ventilando. Só que eles são em 2 pisos, né? Então tem essa questão. A depender do pavimento, aquele apartamento tem 1 piso ou tem 2 pisos. Então, isso para o seu talvez seja complexo ainda. Eu não recomendo que faça, sendo o primeiro edifício que estão lidando, tá? Mas imagina, volta um slide aí, por favor. Imaginando a planta do segundo pavimento. Se a gente espelhasse ela, tá, alguns ambientes ali precisariam ser ventilados por duto, banheiros e afins. Mas talvez fosse possível, né? Há de se pensar isso tipologicamente para o seu caso, tá? Voltar nos estudos de caso, analisar as tipologias. Isso vai te ajudar bastante a resolver essa questão. Primeiro a tipologia, o pavimento quanto tipologia, depois pensar a planta junto com a estrutura e as vagas no térreo ou subsolo. Com certeza vai conseguir executar essa etapa fazendo esses estudos de tipologia. Então, eu acho que o nosso atendimento aqui foi válido nesse sentido de tirar o foco da planta e de resolver aquela ventilação, porque às vezes a gente está com foco na coisa errada. Às vezes a gente olha para a planta e fala, o problema está na planta, eu preciso resolver essa ventilação da planta. Se a gente fosse resolver só a ventilação, eu diria, alguns ambientes podem ser ventilados por duto e beleza, resolve. Mas talvez seja a tipologia a melhor resolução. Tá? Então faça estudos tipológicos, pense também nessa opção de ventilação por dutos e depois do estudo tipológico, pensa estrutura e planta em conjunto para que você consiga conciliar as vagas e os apartamentos. Tá certo? E se tiver dúvidas, sempre recorra aos estudos de caso, porque tem várias respostas lá daquilo que você está precisando. E daí, de todos os problemas, etc., agora você só tem que pensar nisso, nesse estudo tipológico. E daí reduz muito o problema, né? A gente não se perde, né? E daí não é questão de desenho técnico agora, é questão de pensar essas tipologias. Então passa isso para o seu grupo, e daí pede para cada um fazer 2, 3 estudos, eu não sei qual é a quantidade de elementos do seu grupo, né? Mas se tiver lá em 3 pessoas, 4 pessoas, cada um pensar 4 estudos tipológicos, arranjos, não é planta, é só esse retângulo com a área correta. Não, se cada pessoa fizer 4, 5, vocês estão em 4 pessoas, 20 estudos. É impossível que você não consiga chegar numa boa alternativa. Entende? E pensar essa alternativa é o que vai gerar o projeto todo dali para frente. Pensa que esse é o momento crucial desse seu projeto. Porque é esse estudo tipológico que vai definir o sucesso ou não da sua edificação. Concorda? É nesse estudo tipológico que você está definindo a implantação, como ele está alocado no terreno, qual aparência ele vai ter. A forma, a plástica, nasce desse estudo tipológico. Se você vai fazer essa alternância dessas varandas, sacadas e etc., é isso que vai gerar a plástica do seu edifício. A forma surge agora nesse estudo tipológico. A relação de insolação e ventilação é decidida agora. A relação visual desse edifício, o sistema estrutural é definido agora. Entende que nessa relação tipológica você está resolvendo o edifício como um todo. Depois você vai desenhar essa resolução.
Então, essa fase de conceber e resolver o edifício é agora, que é a fase de concepção do projeto. Depois você vai ter muito desenho técnico para fazer, mas desenhar, depois da coisa toda resolvida, é muito mais fácil. Prova disso é você pegar uma planta pronta de um pavimento tipo de um apartamento, você desenha em meia hora. Né? Dependendo da sua destreza, desenha em menos tempo. Agora, resolver o apartamento não é em meia hora que você faz. Então, gasta o teu tempo resolvendo essa questão tipológica. Porque é aqui agora que você está resolvendo o edifício como um todo. Depois você só vai representar. Se você resolveu bem, depois você não vai ter que voltar atrás e falar assim, faltou resolver tal coisa, né? Que é o que estava acontecendo. Né? É o que me parece que estava acontecendo. Parecia que estava tudo bem resolvido, aí quando desenhou percebeu que não e teve que dar um passo atrás. Né? Para que não tenha que fazer esse retrabalho, esse redesenho, pensem nessas tipologias agora. Então, eu acho que isso vai ajudar vocês aí nessa caminhada. Beleza? Obrigada. Eu espero que ajude sinceramente. Eu encerro assim a nossa consultoria. Muito obrigado a todos que participam ao vivo. E se você está assistindo esse vídeo gravado e gostaria de participar dessa consultoria, se inscreve no grupo do Telegram. O link está aqui na minha bio, se você estiver vendo aqui no Instagram, ou se você estiver vendo no YouTube, está abaixo aqui na descrição desse vídeo. Então, muito obrigado à presença de todos. Toda quarta-feira, às 19 horas, atendo um estudante ou profissional de arquitetura nas suas dúvidas ou dificuldades em projetar. Beleza? Muito obrigado à presença. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado pela sugestão do tema aí, por apresentar e compartilhar esse seu problema de projeto com a gente. Vejo todos vocês na próxima quarta-feira. Até mais. Tchau.